Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo para ensinar vocês como que eu faço esse corpinho padrão que eu utilizo no topo de bolo. Vamos lá? Primeiro a gente vai começar pelas perninhas. Essas são as perninhas, ficam nesse formato, essas já estão bem sequinhas. Mas eu vou mostrar para vocês como que faz. Então nós vamos pegar aí 2 bolinhas de massa. As medidas eu vou deixar todas na descrição do vídeo. Eu não vou acelerar esse vídeo porque a intenção é realmente mostrar pausadamente como que é feita a perninha, para você conseguir acompanhar. Então, a gente vai pegar aí a massinha, a gente vai fazer uma bolinha, em seguida um rolinho. Esse rolinho vai ficar com mais ou menos 4 centímetros. A gente vai marcar com mais ou menos 1 centímetro e com o dedinho a gente vai fazer uma marcação um pouquinho funda nessa massa. Não muito funda e também não muito superficial, mais ou menos que nem tá aí no vídeo. A segunda parte também vai ter mais ou menos 1 centímetro. Não precisa ser exatamente, tá? É só para vocês terem uma noção que são 2 partes menores para uma parte maior. E onde a gente fez essa marcação, a gente vai dar uma leve afinada girando assim na ponta do dedo. No pezinho, a gente vai amassar e logo que a gente amassa, ele já toma o formato do pezinho. E aí a gente vai ajeitando, vai alisando e vai puxando um pouquinho mais esse pezinho pra frente. Sempre alisando para tirar as marcações e apoiando ele para poder deixar bem retinho. Porque ele vai secar no formato que a gente deixar, então tem que ter bastante cuidado para ele ficar retinho. Se a sua bonequinha, seu bonequinho for feito em pé. Se a intenção é com a perninha dobrada, o pezinho levantado, aí você fica à vontade para modelar. O arame. Eu gosto de usar o palito nas perninhas que são menores, então eu molho esse palito para ele poder entrar direitinho na massa sem amassar. Então a gente apoia suavemente, vai molhando o palitinho, 2 vezes são suficientes, só para ele conseguir fazer essa abertura e deslizar o palitinho por dentro. Essa parte tem que ser feita bem devagar, com bastante cautela, para ele poder sair bem retinho no pezinho, que nem vocês podem ver aí. Eu aproveito e utilizo essa pontinha para poder apoiar em algum lugar, para deixar ele secando em pé. Você pode deixar secando deitadinho também, mas aí você precisa lembrar de virar de hora em hora ou a cada 2 horas para ele não ficar torto. Eu prefiro deixar secando em pé. Você pode também, em cima do isopor, colocar um EVA para ele não colar a parte de baixo. Ou você pode colocar direto no isopor também, depois você tira
Em seguida, nós vamos fazer o corpinho. Então, a gente vai pegar uma ficar a marcação. O corpinho e a perninha vão ficar bem unidos. Depois, na parte de cima, a gente vai beliscar esse pescocinho e vai girando ele com o dedão pra fazer esse formato dele, desse pescocinho. A gente pode tirar um pouquinho do excesso. Já deixa bem marcadinho essa partezinha dos ombros. E não deixa esse pescoço muito fino, porque depois a gente vai introduzir um arame ou um palito de churrasco. E se ele tiver muito fino, ele vai rachar. Então, pode deixar ele um pouquinho grossinho, principalmente se você for colocar uma cabeça grande, para ele poder segurar bem e não ficar desproporcional. Depois, com o araminho, ele não racha. Em seguida, eu vou mostrar como a gente faz o bracinho. Aqui eu tô usando um corpinho que já tá seco, mas geralmente a gente coloca o bracinho depois que tá com a roupinha toda colocada. Certo? Então, o processo é bem parecido com a perninha. A gente vai fazer um rolinho com a massa. E aí, na ponta, a gente vai marcar. E no meio do bracinho também. Na ponta vai ser a mãozinha, depois vem o antebraço e a parte de cima do braço. A gente vai girar nessa parte como se fosse o punho. E vai dar uma achatadinha na mão. Em seguida, com uma tesoura fininha, a gente vai cortar como se fosse um L de cabeça para baixo, para que a gente possa separar o dedão dos outros dedos. Sempre alisando para tirar a marcação ou rebarba que fica por conta da tesoura. Para fazer os 4 dedos, a gente vai fazer um corte no meio e em seguida um corte de cada lado. Lembrando sempre de ficar longe da palminha da mão, tem que deixar o espaço certinho para não ficar com os dedos muito compridos em relação à mãozinha. E aí a gente tira essa marcação reta que fica na ponta dos dedos para ficar mais arredondadinho. E posiciona esse bracinho da maneira que a gente quiser, com a mãozinha na cintura, esticado, dobradinho. Eu medi aí e vi que o bracinho ficou um pouco grande, então eu tirei o excesso da massa. Essa medida que eu passei no vídeo já é a medida certinha, tá? Sem tirar esse excesso. E aí eu
Faça também o vídeo da cabecinha e não se esqueça de curtir, deixar um comentário e compartilhar esse vídeo. Obrigada!